Boa noite, pessoal. Paz seja convosco. Aí mais uma segunda-feira estamos juntos para aprendermos hoje compartilharmos o capítulo 15. Semana passada nós tivemos aqui um momento híbrido, né? Fizemos aqui um momento com nossos irmãos. O Giovanni, ele escorreu o capítulo 14 e hoje nós vamos então aprender um pouco mais do Espírito Santo nesse capítulo 15. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para que essa noite também seja uma noite muito abençoada e com certeza algo o Espírito Santo irá nos ensinar, nos instruir um pouco mais. Vamos fazer a nossa oração, dedicando e consagrando a Deus esse momento, para que esse momento, muito mais do que uma agenda, o Espírito Santo tenha liberdade de também trabalhar em nossas vidas e nos ajudar um pouco mais naquilo que Ele tem através da sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento, te louvar, porque a tua palavra, Deus, ela é vida. Nós estamos aqui, Senhor, para um tempo de crescimento, de edificação, um tempo de aprendizado, e a tua palavra nos estimula, Deus, a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E nós somos gratos por saber que esta palavra, ela é viva, essa palavra é poderosa para nos instruir, para edificar, para corrigir. Senhor, nós oramos e dedicamos ao Senhor esse tempo. Oramos por cada irmão que hoje também está conectado conosco e que a sua bênção alcance cada coração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos hoje então, eu sei que nós temos aí um tempo aí, que já estamos aí há praticamente 14 semanas, essa já é a 15ª semana da história do livro de Atos. Quantas coisas nós aprendemos, quantos princípios poderosos, princípios da unidade, princípios da oração, princípios da perseverança, né? Quanta coisa nós aprendemos hoje com esses apóstolos, discípulos que foram resilientes diante de tanta perseguição nessa época dos primórdios da igreja primitiva, mas que romperam, mas que venceram em Deus. Né? Quantos princípios de temor de Deus, de comunidade, de aprender a viver em comunidade. Enfim, nós temos hoje muitos princípios que podemos extrair das histórias, né, desses homens e também da igreja primitiva. Então hoje nós vamos então entrar no capítulo 15. Na semana passada foi a conclusão da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Nós sabemos que quando eles regressam agora para Antioquia, quando esses dois gigantes da fé, eles fazem ali a primeira viagem e eles retornam agora para Antioquia. E nós vamos observar que eles encontram um quadro bem complicado lá em Antioquia. Eles encontram um cenário bem difícil, mas a gente tem que observar que Deus, Ele deu direção, Ele deu sabedoria para que aquele momento ali de conflito na igreja fosse resolvido. Então nós vamos observar que o primeiro momento difícil que a igreja passou ali com uma influência de alguns judeus tentando infiltrar ali a lei, o comportamento judaizante com relação ao evangelho da graça. Então vamos observar aqui como é que a igreja conseguiu resolver aquele conflito quando então eles chegaram lá em Antioquia, né? Já tinha deslocado alguns irmãos de Jerusalém, da Judeia, para Antioquia, onde já havia uma igreja estabelecida. Mas quando eles chegam lá, já tem um cenário bem diferente do que eles deixaram. Então vamos aí ver o que aconteceu nesse período aí, né? Já o subtítulo aqui já diz aqui, a questão acerca do rito mosaico e a Assembleia de Jerusalém e a sua decisão. Como é que foi o desfecho desse momento? Então vamos aí, começando aí a leitura do 15, versículo 1. Aqui diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos:
Eu até quero lembrar, nós estamos aqui acompanhando aí, você que estará acompanhando aí pela plataforma, pode haver alguma divergência, pouca divergência às vezes da tradução, mas não tão grande, porque nós estamos aí com a edição revista corrigida. Então vamos aí observar aí, acompanhando aí. E aqui nós temos então, vou voltar à leitura. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos seus irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Quer dizer, não poderão ser salvos. Então aqui nós já temos esses irmãos que desceram da Judéia, foram para Antioquia, ensinando que aqueles irmãos da Antioquia, aqueles gentios, né, eles tinham que também serem circuncidados para serem salvos. Então, olha o veneno que aqueles irmãos lá da Judéia, o perigo que eles estavam, como diz, correndo, a igreja da Antioquia estava correndo com aquele ensinamento ali para a igreja de Antioquia. Então, vamos observar aí o que eles levaram. Eles levaram o ensinamento que eles tinham que agora ter Jesus, a fé em Cristo, mas também tinham que praticar os ritos mosaicos, que era a cerimônia da circuncisão, que nada mais era hoje, para clarear um pouco essa circuncisão, era praticamente para nós hoje a operação de fimose. Era uma ruptura no ímen do homem, exatamente, que era praticado no Velho Testamento, né? Todo judeu, ele passava pelo crivo da circuncisão. E agora, então, esses irmãos vão com esse ensino para essa igreja de Antioquia. E aí, quando Paulo chega com Barnabé, aqui dizem: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Interessante que agora o negócio ficou bem pesado, porque o texto aqui no 15:2 diz que houve grande discussão e contenda. Não foi pequena, foi grande, quer dizer, ficou pesado aquele clima da igreja de Antioquia. Ficou bem pesado. E aí eles chegaram à conclusão que era melhor descerem para Jerusalém, para que então esse assunto pudesse serem resolvidos. Por isso que fala aqui que Paulo e Barnabé e mais alguns dentre eles, alguns irmãos da igreja de Antioquia, eles descem para Jerusalém para tratar desse assunto que estava sendo infiltrado e ensinado por aqueles judaizantes que foram para Antioquia. Como disse, esse é um grande perigo. Nós sabemos que até a igreja de Gálatas, quando Paulo escreve a igreja de Gálatas, é exatamente por causa disso. Porque o ensinamento da graça, da fé, eles estavam implantando alguma coisa a mais. Quer dizer, agregando a prática da fé em Cristo e acrescentando mais algumas práticas judaizantes da lei de Moisés para a salvação. É o que nós vemos exatamente em Gálatas, que Paulo ele pega pesado com relação a essa questão hoje da fé em Cristo, e também algumas práticas que eles estavam também inserindo para a salvação. Então nós observamos que Paulo viu a seriedade de Barnabé dessa questão. E nós sabemos que tem muitas pessoas hoje que ensinam que às vezes precisamos da fé em Cristo e mais uma prática de muitas coisas para a salvação. E na verdade nós sabemos que, como diz Efésios, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A nossa salvação, ela é exclusiva em Cristo Jesus e é pela fé. Nós observamos que esses encargos que se colocam hoje, além da fé em Cristo, isso é perigoso, porque não é isso que o Evangelho, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então aqui nós já vemos aqui
Mesmo lá atrás, quer dizer, no começo da igreja, esse perigo de corromper, não é? O evangelho, a pureza do evangelho, que são boas novas, que é a salvação por meio de Jesus, porque quando nós falamos desse evangelho, estamos falando agora da pessoa de Jesus. Então, e aí eles descem para Jerusalém. Vamos ver então o que aconteceu, e aí continuando a história, aí, o versículo 3 agora. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quer dizer, esses irmãos que saíram de Antioquia, eles passam agora em vários lugares, que aqui fala que eles passaram pela Fenícia, por Samaria, e dando testemunho da conversão dos gentios, dando depoimento daquilo que Deus tinha feito naquela viagem missionária de Paulo e Barnabé. Muito bom. E aqui fala que eles tinham grande alegria em receber aquelas notícias de que os irmãos estavam sendo alcançados pela fé, pelo evangelho em Cristo Jesus. E aqui o versículo 4 diz: e quando chegaram a Jerusalém, agora eles já estão em Jerusalém, interessante, esses irmãos, Paulo, Barnabé e esses irmãos chegam em Jerusalém, exatamente aqui nós já vemos vamos ver aqui o que ocorreu. Foi feita uma grande assembleia, uma grande reunião para discorrer esse assunto com relação a Antioquia, que era exatamente a circuncisão. Então diz assim: e quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Quer dizer, agora Paulo e Barnabé dá testemunho para aqueles anciãos, aqueles presbíteros de Jerusalém. E o versículo 5 diz assim: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. E aqui nós observamos que Paulo e Barnabé falam das grandezas de Deus, o que Deus estava fazendo no meio dos gentios, daquilo que aconteceu também na viagem missionária. E aí ele fala desses irmãos que tinham saído lá de Jerusalém, da Judéia, ido para Antioquia, porque ele fala assim: alguns, porém, da seita dos fariseus. Aos fariseus aí no pedaço. Aqui fala que Paulo diz assim: eles que tinham crido e se levantaram dizendo que era necessário, quer dizer, aquele grupo que tinha ido falando que era necessário guardar a lei de Moisés. E aqui o versículo 6 diz assim: e congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar-se esse assunto. Então aqui nós vemos aqui que essa assembleia foi realizada para, então, essa questão. Essa congregação, os apóstolos falam exatamente das autoridades, daqueles líderes, né, que estavam ali para ajudar a resolver essa questão. Se era necessário a fé em Cristo e mais a prática da circuncisão. O assunto em pauta aqui era exatamente esse ponto. E aqui fala o versículo 6, já mencionou o 6, que fala que essa assembleia estava sendo realizada para discorrer esse assunto. E o versículo 7 diz assim: e havendo grande contenda, olha bem, nessa assembleia que nós estamos aqui observando, que tinha ali os presbíteros, os anciãos, e tinha uma outra multidão também nessa assembleia, porque o versículo 12 nós observamos que além desses líderes tinham também outros irmãos, então era um grupo bem significativo nesta assembleia. E aqui disse que houve grande contenda, quer dizer, a chapa esquentou aqui. Aqui nós observamos uma realidade de que a situação não ficou muito mansa, né? Pensamentos, ideias, discussão dentro daquele ambiente. E nós observamos aqui, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. O versículo 8 agora. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Isso é Pedro falando agora. Pedro, naquela assembleia, ele se levanta
E ele agora dá o seu testemunho. E o versículo 9 diz assim: e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Aí Paulo está em defesa agora dos gentios, daquele posicionamento, né? E o versículo 10 diz assim: agora, por que tentais a Deus? Pedro ainda dizendo, Paulo fala da salvação dos gentios, que eles eram salvos pela fé, e agora Pedro dá ênfase aqui no versículo 10, diz assim: agora, por que tentais a Deus? Pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais e nem a nós podemos suportar. Olha bem, Pedro pegou pesado. Pedro primeiro fala que ele tinha sido enviado aos gentios para pregar. Lembra-se da casa de Cornélio? Daquela visão que Pedro teve do lençol? Então Pedro está lembrando aqui, ó, eu fui enviado à casa de Cornélio, ali houve salvação, ali houve batismo com o Espírito Santo. E agora Pedro vem como diz, com um discurso pesado, porque diz assim: por que nós queremos que os discípulos, esses novos discípulos, os gentios, que agora são discípulos de Jesus, venham praticar as leis mosaicas, sendo que nossos pais não praticaram e nem nós praticamos? Olha que coisa forte. E aí nós temos aqui Pedro, ele se posiciona de maneira muito firme, né? Ao ponto que ele fala: olha, se nem nós conseguimos praticar, vamos colocar esse encargo sobre os demais? E aí ele continua: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também, né? Então aqui nós temos aqui o posicionamento de Pedro. Nós vemos aí algumas pessoas em destaque, mostrando a realidade do Evangelho. E Pedro aqui se levanta dentro desse discurso, com relação à circuncisão, dizendo que não era sensato colocar isso sobre os novos discípulos, que estavam sendo salvos, que eram os gentios. E o versículo 12 aí diz assim: então toda a multidão se calou. Quer dizer, por isso que eu disse que havia, além dos anciãos, presbíteros, tinha também ali uma multidão ali naquela assembleia. Diz assim: então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Olha bem, agora chegou a vez de Paulo e Barnabé dar o depoimento deles naquela assembleia. O que Deus tinha feito nas viagens por onde passava. Então, observamos que nós temos aqui, naquela assembleia, nós temos aqui agora primeiro Pedro, que se levanta e fala. Temos agora Paulo e Barnabé. Mas agora nós temos aqui um fechamento, onde o Espírito Santo dá sabedoria a Tiago. Tiago, que era irmão de Jesus, né? Aqui nós temos aqui, que foi um grande líder da igreja também. E aqui fala, olha, e havendo, o versículo 13 diz assim: e havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouve-me. Agora já é Tiago falando. Depois que Paulo e Barnabé dão o testemunho deles, dos milagres, dos prodígios, daquilo que Deus tinha feito no meio dos gentios, agora Tiago. E diz assim: havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Agora Tiago está reforçando o que Pedro tinha falado. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Agora Tiago faz uso das sagradas escrituras para endossar o seu posicionamento, para reforçar o testemunho de Pedro e de Paulo e Barnabé. Porque ele diz aqui, ó, como dizem as escrituras, aqui fala, ó, dentro do comunicado aqui do posicionamento de Tiago. E concordam as palavras dos profetas, como está escrito. E aí ele começa então a discorrer o Velho Testamento, falando do propósito de Deus de alcançar os gentios também. Aqui diz assim o 16: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor
e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor, que faz todas essas coisas, e que são conhecidas desde toda a eternidade. Olha bem, ele vai reforçando esse propósito aí de Deus de alcançar os gentios através das sagradas escrituras, que era o Velho Testamento, que era o Torá. Então nós temos aqui, ele termina dizendo assim, pelo que julgo, agora ele está terminando a sua posição e diz, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se converteram a Deus. Aí ele fala assim, olha, eu penso que nós não devemos colocar esse encargo sobre os gentios, sobre esse grupo de irmãos. E aí ele continua dizendo, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Então ele colocou aqui alguns pontos aqui. Tiago, guiado pelo Espírito Santo, dá aqui a sua opinião. Ele fala de 3 coisas que deveriam orientar aos gentios, né? Com relação a esse versículo aqui, ó. 3 coisas. Diz, primeiro, que se abstenham das contaminações dos ídolos. É o primeiro. Depois, também da prostituição. Segundo, e também do que é sufocado, quer dizer, os animais estrangulados. E também do sangue, que não deveriam comer. Então, temos aqui o que Tiago propôs naquela assembleia. O que foi definido naquela assembleia. E aqui, então, diz o versículo 22, que depois que Tiago fala, dentro desse texto aí, o versículo 21, porque Moisés, desde os tempos antigos, em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, depois que ele falou isso aí, né, ele deu ênfase às escrituras, porque isso era falado constantemente desse comportamento. Por isso que ele diz aqui, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, quer dizer, quem o ensine sobre essas coisas, tanto da questão dessas contaminações dos ídolos, da prostituição e daquele que é sufocado e do sangue. E agora o 22 diz assim, então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja, quer dizer, todo mundo achou muito válido aquele posicionamento do Tiago. Olha que coisa interessante, gente. Muito bacana isso aqui. Diz aqui, ó, e a igreja, né, quer dizer, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Quer dizer, depois que Tiago, então, se posiciona, muito bom isso aqui, depois que esse momento ele tem ali a questão ali em ata, quer dizer, redigida ali essa decisão, que todo mundo aprovou, né, esse posicionamento, essa sugestão de Tiago, que a circuncisão não deveria ser encargo para os gentios, nós observamos que agora eles enviam uma equipe com Paulo e Barnabé, porque aqui diz que alguns irmãos foram para Antioquia com Paulo e Barnabé. Dentre esses está aqui, ó, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Quer dizer, agora eles vão agora com essa carta, com essa decisão da igreja de Jerusalém, eles vão agora para Antioquia, mas agora vão testemunhas também. Vão agora esses irmãos, Judas e Silas, vão exatamente com Paulo e Barnabé, para Antioquia, para resolver essa questão lá em Antioquia. E aqui fala exatamente, e por intermédio deles escreveram o seguinte, aí é a carta, né, que fora escrita para que fosse lida nas cidades aonde Paulo e Barnabé também passaram. E aqui diz aqui, ó, essa carta tinha o seguinte teor, os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria, e Cilícia, saúde, quer dizer, a saudação. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento. Olha bem, aquele grupo que tinha ido para Antioquia, que tinha saído de Jerusalém, não tinha a bênção da liderança. Eles foram para
Antioquia, porque aqui ele está dizendo, olha, portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com as palavras, quer dizer, com esse ensinamento, com aquilo, como diz, que estava sendo cobrado da igreja, que era a circuncisão. Não, vocês aceitaram, creram em Jesus pela fé, mas vocês têm agora também que praticar a circuncisão, porque senão vocês não serão salvos. E isso trouxe perturbação em Antioquia. E agora, essa carta está dizendo, olha, e transtornaram as vossas almas, não lhes tendo nós dado o mandamento. Quer dizer, a liderança de Jerusalém estava dizendo, olha, eles não foram debaixo de legalidade, eles não foram debaixo da bênção da igreja aqui de Jerusalém. Não foi uma ordenança nossa que esse grupo fosse aí para ensinar essas heresias, né? Nós podemos até lembrar que hoje muita gente também querem hoje, lógico que nesse tempo que nós temos hoje, com tanta corrupção do evangelho, hoje através das plataformas, das redes sociais, quantas heresias nós estamos observando hoje dentro desse mecanismo. Nós precisamos até tomar cuidado, quero aproveitar aqui e deixar alerta para todos nós. Assim como aconteceu lá nesse período, onde esses grupos de pessoas saíram de Jerusalém por conta própria e foram para Antioquia inculcar heresia, inculcar coisas que não era propósito do evangelho, assim também hoje, tem muita gente hoje que também está querendo contaminar, corromper o evangelho de nosso Senhor Jesus. Querendo fazer com que venhamos receber a Cristo, mas ainda temos muitos encargos, tentando colocar Jesus e mais ainda muitas regras e normas para a salvação. Querido, nós devemos lembrar com relação à salvação e às obras. Nós devemos lembrar, nós sabemos muito bem que isso está lá, essa questão em Tiago. Nós devemos lembrar que nós temos hoje um grupo muito grande de pessoas que estão hoje também querendo trazer encargos para a vida cristã, que não tem o apoio, o respaldo da palavra, né? Nós devemos saber que as obras são resultados da salvação e não a salvação resultados das obras. Nós devemos lembrar que as obras elas são derivados da salvação, assim como o queijo é um derivado do leite e não o leite do queijo. Devemos lembrar quantas pessoas hoje estão colocando fé mais obras é igual a salvação. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que é fé mais salvação que resulta em obras. Isso é que Paulo estava confrontando com esse grupo de pessoas que tentavam ali corromper e colocar ali, naquela igreja de Antioquia, esses ensinamentos perigosos. E nós precisamos lembrar hoje. Devemos lembrar dessas verdades. Até para nós que estamos hoje, a nossa fé, ela está centrada em Cristo. É nele que temos o perdão, é nele que temos a salvação, é nele que nos definimos, é nele que somos aceitos, é nele que nós temos hoje a redenção, é nele que nós temos a vida e a vida eterna. Então, em Jesus, o evangelho se concentra em Cristo. Evangelho é Cristo. Evangelho não é apenas uma informação, é Jesus. E é nele que nós temos que hoje estarmos ancorando a nossa fé. Então, quanto isso é sério hoje, quanto isso precisa ser levado muito a sério, porque, como aconteceu naquela época, hoje também nós temos muitas informações venenosas nas redes sociais. Temos muitos ensinamentos que ele vem com meia verdade e meia mentira. É aquela bola de carne com um pouco de veneno dentro. E tem muita gente comendo. Então precisamos hoje, mais do que nunca, não desviar desse evangelho do reino, desse evangelho de Cristo, dessa palavra, que é suficiente. Cristo é suficiente para a nossa salvação.
Por isso que Efésios 2:10 diz que nós fomos exatamente criados em Cristo Jesus para as boas obras. Para as boas obras. Então, nós devemos lembrar isso. Nós fomos realmente recriados em Cristo Jesus para as boas obras. Depois que somos recriados, aí nós vamos então, como resultado, praticar as boas obras. Né? Isso é muito bom. A gente, nesse tempo aqui, já havia essa crise, tentando esse grupo de judeus, já querendo corromper a pregação do Evangelho, a pureza do Evangelho. Isso é bom para nos, quem sabe hoje, até ficarmos mais atentos com tantas heresias, com tantas coisas que estamos hoje, às vezes ouvindo pelas redes sociais, aí por tanta gente hoje que se autodenomina apóstolos, se denominam pastores, enfim, nós temos aí essa exposição. Então vamos tomar cuidado. E aqui eles continuam a leitura da carta. Diz assim: pareceu-nos bem, depois que ele fala a respeito que não tinha sido enviado, que esses irmãos não tinham sido enviados. Essa carta diz assim: pareceu-nos bem reunidos concordemente eleger alguns varões e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo. Então aqui ele está reforçando na carta que Silas e Judas, que tinha sido enviado com Paulo e Barnabé. Né? Por isso que fala aqui: eleger alguns varões e enviá-los com nossos amados Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciaram também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Aí vem exatamente aqui agora a decisão dessa carta que for escrito para que eles pudessem passar para as igrejas de Antioquia. Olha bem, quando eles estão lendo a carta, ele diz assim: que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue e da carne sufocada, da fornicação, dos quais coisas fazeis bem se vos guardardes, bem vos vá. Aí depois que eles leram a carta, tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia. E ajuntando a multidão, entregaram a carta. Então agora eles leram a carta para os irmãos da Antioquia. Aquela carta foi lida. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Então aquela carta foi lida e os irmãos de Antioquia ficaram felizes, né? Por aquela decisão tomada, por aquela direção. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Quer dizer, eles foram também e respaldaram ali aquela decisão. Eles estavam presentes, então eles tinham a autoridade para reforçar ali aquela posição que a igreja de Jerusalém tinha tomado. E continuando o 33, diz assim: e detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Olha que coisa interessante. Então agora, e detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Quer dizer, agora aqueles irmãos que tinham ido com eles, agora eles estão retornando para Jerusalém. E aqui diz aqui: e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então aqui fala que Paulo e Silas, eles estabeleceram em Antioquia por mais um tempo, por mais um período, pregando a palavra de Deus. E agora então, nós temos aí o finalmente desse capítulo, dentro do texto, diz assim: e alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Agora Paulo e Barnabé, Paulo agora fala assim: olha, Barnabé, vamos agora à segunda etapa, a segunda viagem missionária. Então depois que resolve essa situação aqui de Antioquia, com relação à circuncisão, agora Paulo chama Barnabé e propõe agora a segunda viagem missionária. E aqui diz aí exatamente que Paulo fala para visitar as igrejas que tinham sido plantadas, para ver como elas estavam, né, o desenvolvimento delas. O versículo 37 diz assim: e Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse.
consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Aqui aconteceu exatamente uma grande contenda entre Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos. Enquanto Barnabé, que João Marcos era sobrinho dele, ele queria dar uma nova chance, apesar que João Marcos, na primeira viagem, tinha abandonado o barco, tinha deixado Paulo e Barnabé, mas agora o próprio Barnabé quer dar uma segunda chance. Barnabé é aquele cara encorajador, aquele da reconciliação, é aquele da segunda chance, né? Lembrando que fez isso até com o próprio Paulo. Quando Paulo sai de Jerusalém, ele vai para Tarso, e quando Barnabé vai para Antioquia, ele lembra do próprio Paulo. Ele vai atrás de Paulo, vai buscar Paulo, vai correr atrás. Quer dizer, em outras palavras, quer dizer, eu dei chance a você, Paulo, eu quero dar também uma chance ao próprio João Marcos. Mas a Bíblia fala que Paulo foi irredutível. Paulo diz, não vai não, porque ele já nos decepcionou. Eu não quero mais estagiar não, porque não vai aguentar o tranco. E a Bíblia fala que por causa dessa decisão que Paulo toma, esses dois líderes, lógico, evidente, que nós vamos observar que essa contenda que teve, ela foi sanada, porque mais na frente nós vamos ver que tanto Paulo, quanto Barnabé, quanto João Marcos, Paulo vai amadurecendo também, vai vendo a importância de João Marcos, mas nesse momento aqui, houve uma ruptura, por causa de João Marcos. Nesse momento aqui, Paulo, ele bate o pé e diz, não, como nessa viagem não vai. E então, em função disso, cada um segue o seu rumo, né? Segue a sua direção, enquanto Paulo, ele continua faz a sua segunda viagem missionária com Silas, porque Silas não volta para Jerusalém, mas Paulo continua com ele, enquanto Barnabé continua com João Marcos, vai exatamente para Chipre, né? E nós sabemos que a história continua com Paulo, lógico, evidente, enquanto nós temos aí esse momento, né? E Paulo tendo escolhido, versículo 40 diz assim, e Paulo tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria, a Cilícia, e confirmando as igrejas. Então nós observamos que Paulo e Silas, eles vão debaixo da bênção da igreja, eles impõem as mãos, eles abençoam. Agora já Barnabé e João Marcos, não. Nós não temos aqui imposição de mãos sobre os dois, mas a obra ela continua sendo feita, né? Nesse momento aqui que nós vemos aqui, que a história aqui ela cessa com Barnabé, mas continua a sua trajetória na segunda viagem missionária com o próprio Silas. E nós vamos ver aí que depois aí Deus vai agregando, aumentando a equipe de Paulo. Ele vai fazendo investimentos preciosos, aí já está no capítulo 16. Vamos ver aí também muita riqueza no capítulo 16. Mas aqui nós vemos que esses dois líderes maduros, na verdade, a gente fica pensando assim, quantas pessoas não entendem, né, que a igreja é uma família, né? Eu acredito que nós temos que termos maturidade para até aprender nesse tempo aqui de conflito. Nós temos aqui coisas sérias. Primeiro, a questão do conflito da igreja lá, com relação à circuncisão. Agora nós vemos aqui dois líderes maduros, se divergem em pensamentos, em posicionamentos, né? Mas a obra continua. É assim que nós devemos aprender. Apesar de termos pontos de vista diferentes, eu sei que às vezes tem muitos meios de construir esse pensamento, às vezes numa assembleia, numa decisão, às vezes um grupo não concorda, mas submete, né? Outro grupo, às vezes, no seu processo, eles têm ali 50% mais um, né? Que é a maioria. Às vezes precisamos lembrar que nesses processos decisórios temos vários meios, né, de construir essas decisões, né, dentro de um posicionamento de uma comunidade, de uma igreja, né? E aqui nós vemos aqui líderes aqui também
que às vezes tem ideias diferentes, pensamentos diferentes, mas a obra não pode parar, né? Vamos entender que, ainda que tenhamos discordância nas ideias, o propósito é maior. O propósito não pode nos parar. Por isso que é muito importante. Quando nós sabemos e conhecemos o propósito, o processo ele é necessário suportar. E aqui nós vemos exatamente esse momento de um certo atrito, de uma certa como divergência, não é uma contenda. Aí o texto fala exatamente que não foi pequena, né? Houve tal contenda que houve entre eles que se apartaram um do outro. Quer dizer, decidiram que aquele momento não era momento para caminhar junto mais, né? Mas a missão continuaria. E como eu disse, mais na frente, lógico que tudo muda. Aí são dois líderes maduros, eles se corrigem, e o próprio Paulo mais na frente vai dar muito valor tanto a um como o outro. Esse acontecimento não fez com que uma ruptura permanente acontecesse, né? Porque alguns estudiosos dizem que João Marcos possivelmente se tornou o sucessor de Paulo na história da igreja. Foi uma pessoa que foi muito importante na história da igreja. Ok, pessoal, eu acredito que deu para a gente aí discorrer esse capítulo 15 aí, com muitas riquezas, com muito aprendizado, né, que nós possamos lembrar, né, que dentro desse momento aqui, muitas coisas a gente pode extrair como princípio para a nossa vida, como aprendizado, tanto nesse momento aqui onde esses líderes resolveram nessa assembleia, essa questão, tanto também com essa questão aqui da situação de Paulo e Barnabé. Enfim, tudo é um aprendizado, não é? Mas fica aí essa alerta acho que para esse tempo, momento presente, a gente tem que extrair aí muita coisa aí, principalmente quando se fala desse primeiro momento aí de crise doutrinária, né, da igreja, quando quiseram inserir ensinos perigosos para aquele tempo, né? Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que Deus nos dê entendimento, né, nesse tempo, e filtrar aquilo que nós estamos ouvindo também, com relação ao Evangelho, à palavra de Deus, e não nos permitir que venhamos hoje deixar que a nossa vida cristã se torne um peso por causa de encargos que não vêm da palavra, encargos que não vêm do Evangelho. Então vamos lembrar que as obras são resultados da salvação, e não a salvação resultado das obras. Eu sei que muita gente entra em crise, né? Eu custei entender isso, talvez na minha caminhada ministerial. Agora que eu tenho realmente, Deus tem me dado muita clareza na minha paternidade, na minha posição, na minha identidade, isso facilita muito. Então lembre-se, né? Eu até leio a Bíblia porque eu sou salvo. Eu não sou salvo porque leio a Bíblia. Não é muito importante. Eu oro e jejum como resultado da salvação. Eu não oro e jejum para ser salvo. Eu não faço isso e aquilo para ser salvo. Eu sou salvo, então por isso às vezes na minha vida eu tenho que me abster-se das imoralidades, né? Não é somente eu praticar aquilo que é ético sem Cristo, não. Eu tenho que ter Cristo, mas como resultado da minha salvação vai ter como resultado, como evidência, obediência, boas obras, vai ter como evidência, como resultado, a prática das boas obras. Então, que nós venhamos sempre lembrar, mas construindo esse pensamento, que a nossa fé, ela está centralizada unicamente em Cristo. É nele que nós temos essa bendita esperança. Eu quero orar terminando, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo possa estar continuamente nos ensinando, nos ajudando. Eu sei que agora, o capítulo 16 em diante, aí já começa aí a nova etapa da vida de Paulo com Silas na sua segunda viagem missionária, e com certeza
capítulo 16, nós vamos também ver grandes obras, manifestação do poder de Deus. Pai, muito obrigado por esse tempo de aprendizado, nesse capítulo 15, e que o Senhor nos ajude, Senhor, também, diante de tantas demandas da sua igreja, que o Senhor nos ajude a ter sabedoria para as resoluções dos conflitos, das decisões. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a não permitir que o Evangelho seja corrompido e que nós venhamos entender que o Senhor é suficiente para que venhamos ser salvos, a nossa fé em Ti. E oramos para que a sua bênção seja sobre cada um dos meus irmãos e que nós venhamos continuar a missão em difundir, em espalhar as boas novas de salvação, porque ainda temos uma grande colheita a fazer. E esta é a vontade do Senhor, para que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a sua vontade. E eu oro abençoando cada família, cada lar nessa noite. Eu oro pedindo a tua bênção para que agora alcance os corações aflitos, alcance as mentes, alcance esse que está cansado, Deus, e sobrecarregado. Traz alívio, Senhor. Traz, Deus, a graça para cada um. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos, é o que nós oramos. Um abraço a todos, que Deus abençoe.